Amém, meu irmão? Louva a Deus pela sua vida, de você ter parado porque quis ou parado por acaso, para ouvir essa palavra, para ouvir, não é essa palavra, para ouvir a palavra do Senhor. E eu sempre digo, não é a palavra do pastor Marcelo, não é da Igreja Sal da Terra, é ouvir a palavra de Cristo, essa palavra que produz fé, essa palavra que produz mudança de vida. Jesus disse, eu vim para te dar vida, zoe, vida eterna, e eu quero que você tenha ela em abundância, eu quero que você viva bem, eu quero que você desfrute do meu amor, eu quero que você viva daquilo que eu fiz nessa terra por você. Meu irmão, o Filho de Deus, ele deixou toda a glória dele, deixou todo o status dele. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele se esvaziou a si mesmo. Foi uma decisão dele. Ele foi para a cruz por causa de você. Ele suportou a cruz por você, por mim. Ele se enfermou por você. Ele se empobreceu por você. Ele recebeu a ira de Deus, o cálice da ira. Ele bebeu e falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, essa tua ira contra o ser humano. Tem outra pessoa para pagar esse preço, Pai? Deus falou, não tem. Ele falou, então faz a tua vontade, não faz a minha não, faz a tua. Jesus ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Esse texto diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Ele é Senhor, todo joelho dobre, dizendo que Ele é o Rei dos Reis. Meu irmão, Jesus ele é maravilhoso. Como eu falei num programa desse anterior, Jesus ele não é um líder. Jesus ele não pode ser comparado como o islamismo tem Alá, aí tem o Jeová, aí tem o Maomé, também tem Jesus. Não, Jesus ele é o Filho de Deus. Jesus ele não é um líder espiritual ou religioso. Jesus ele veio nessa terra para colocar um ponto final na religião judaica e estabelecer o cristianismo não como uma religião, mas o cristianismo como um relacionamento com Deus através dele. Foi isso que Jesus veio fazer. Minha religião, eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Eu não sou da religião. O Sal da Terra não é uma religião evangélica. O Sal da Terra, eu falo que é um amontoado de pessoas apaixonadas por Jesus. Um amontoado de pessoas crentes não como religiosos, mas crentes naquilo que Jesus fez por eles. Meu irmão, você precisa conhecer esse Jesus, você precisa se transformar num cristão, num filho de Deus. Você pode, mas como, pastor? Eu preciso parar de beber? Não, eu preciso parar. Não, você não precisa parar de fazer nada. Você só precisa abrir seu coração e receber Jesus, o autor da vida, receber a morte dele e a ressurreição dele em favor da tua vida. O dia que isso acontecer na tua vida, as outras coisas, essas coisas erradas que nós fazemos, essas coisas elas vão por si só, elas vão deixando de ocupar um espaço na nossa vida, porque Jesus vai ocupando um espaço novo na nossa vida e a nossa vida vai se transformando numa vida nova. Amém? Você precisa, ter intimidade com essa palavra, conhecer essa palavra. E para você e eu conhecermos a palavra, nós precisamos aprender a ler a Bíblia com um filtro no nosso ouvido. Por que eu falo no ouvido? Porque eu não posso simplesmente ler a Bíblia com os olhos, eu preciso ler a Bíblia com os meus ouvidos, porque é a voz de Deus, é a voz de Deus escrita em favor da sua vida e da minha vida. E esses dias Deus estava me ensinando algo muito interessante, Ele me falando sobre isso, a maneira com que Jesus, Ele falava com os discípulos, a maneira que Jesus falava com as multidões e a maneira que Jesus falava com os religiosos, os guardadores da lei, os fariseus e os escribas. Jesus, para cada nicho de pessoas, Jesus tratava de uma forma. E você, quando você lê a Bíblia, você precisa ver essa palavra. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para mim, que sou da multidão ainda, que não entreguei minha vida para Ele ainda. Jesus está falando para mim, que eu já entreguei minha vida para Ele, então eu sou um discípulo. Ou Jesus está falando contra um religioso? Talvez eu já fui religioso. Então aqui no capítulo 15, esse texto aqui fala dessas três classes de pessoas. E diz assim,
Mateus capítulo 15, verso 1 diz assim: então vieram a Jerusalém, a Jesus, alguns fariseus e escribas e perguntaram. Ou seja, quem eram os fariseus e os escribas? Os fariseus eram as pessoas que sabiam tudo a respeito da lei de Moisés e das leis cerimoniais. Eles sabiam tudo, eles eram guardadores da lei e eles eram quase que os executores dessa lei. Então, eles eram aqueles que apontavam: essa pessoa não cumpriu a lei, essa pessoa está errada. Então, essa pessoa é passível de uma punição. Você lembra em João 8, quando a mulher foi pega em flagrante adultério? Se eu não estiver enganado, vieram os escribas e os fariseus e trouxeram essa mulher. Quer ver? Exatamente. João capítulo 8, verso 3. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, os escribas e os fariseus, os conhecedores e guardadores da lei, e até mesmo os defensores da lei, eles então sabiam da lei e eles sabiam da punição da lei. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei, Moisés mandou que essas mulheres fossem apedrejadas. E você, Jesus, o que você faz? Fariseu e escriba são religiosos. Deixa eu te falar uma coisa: se tem uma raça, um povo que Jesus pegou pesado, pensa numas palavras pancada de Jesus em relação aos escribas e aos fariseus. Jesus os chamou de sepulcros caiados, que por fora, o que é algo caiado, né? Passou uma caiação, só está branquinho. Por lado de fora, um sepulcro caiado, por lado de fora está branco, mas por lado de dentro, um monte de osso. Por lado de dentro, só morte. Jesus chamou fariseus e escribas de raça de víboras. Jesus pegava pesado com eles, porque Jesus, meu irmão, ele veio exatamente para essa finalidade, para colocar um ponto final na religiosidade, nessas crenças, nessas doutrinas dos homens. Jesus veio para, acabou. Por isso que Jesus ele veio para cumprir a lei. E o cumprimento da lei não se deu com o nascimento de Jesus. O cumprimento, completo, integral da lei foi quando Jesus morreu, quando ele disse: está consumado. Ele cumpriu a lei, ele consumou o que ele veio fazer. Ele veio para colocar um ponto final na lei que o próprio Deus, o próprio Pai deu ao povo através de Moisés. Por que Deus deu uma lei? Por que Deus deu uma religião para o povo? Porque o povo queria. O povo falou: dá leis para nós queremos ser igual às nações, nós queremos regras, porque nós somos capazes de cumprir. Deus falou: então eu vou dar regra para vocês. Nós queremos leis, porque nós somos capazes de cumprir. Ação, então eu vou dar leis para vocês. Só que eu vou dar lei e vou dar punição também. Nós queremos um rei, como todas as nações têm rei, nós não queremos a teocracia, um governo de Deus, teocrático, Deus, cracia, governo. Nós queremos um governo como todo mundo tem. Dá um homem para nós. Deus deu Saul. Então Deus mostrou qual que foi a finalidade da lei de Moisés. Mostrar para o homem que o homem era incapaz de cumprir a lei, que o homem era imperfeito, que o homem era limitado. E Deus deu leis para os homens. Até o ponto que Jesus veio, e Jesus ele veio para cumprir a lei, porque Deus viu que a lei, que o homem era totalmente incapaz de cumprir essas leis, as leis que eles mesmos pediram. Então Jesus veio e pegou muito pesado com os religiosos. Então vieram, Mateus 15, então vieram a Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidaste a promessa, a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
Deixa eu explicar isso daqui para você. Jesus chegou, os discípulos, os fariseus chegaram e falaram assim: por que os teus discípulos, eles transgridem a lei? Porque eles estão comendo sem lavar as mãos. Então, não era o lavar as mãos, não é que Jesus estava falando assim, não precisa lavar as mãos. Aqui não era um aspecto de higiene, era um aspecto que era uma das leis. Existem as leis dos 10 mandamentos, e existiam as leis chamadas cerimoniais, que eram centenas de leis. E uma dessas leis falava que as pessoas, elas tinham que lavar as suas mãos como um ato de purificação espiritual, não era de higiene simples, um ato de purificação espiritual para serem dignas, né, de receber, de tomar aquele alimento e comerem. Os discípulos chegaram, os fariseus chegaram e falaram assim: por que eles estão transgredindo a lei? Jesus falou assim: peraí, vocês têm transgredido a lei. Essas leis que vocês são detentores, que vocês são defensores, que vocês dizem que são cumpridores, vocês têm desonrado uma lei. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, e quem disser o pai e a mãe vai ser punido de morte. Mas aí o que eles faziam? Os filhos, eles eram responsáveis pelos seus pais, o pai é responsável pelo filho. Chega uma hora que inverte. O filho passa a ser responsável pelo pai, por cuidar do pai. Você lembra quando Jesus falou assim, ó, vem e me segue? Aí teve um que falou assim: deixa primeiro eu sepultar meu pai. Por que ele falou isso? Porque segundo a lei que esses fariseus guardavam, principalmente o filho mais velho, ele era responsável por guardar o pai, por ser responsável pela vida do pai até que o pai morresse. Olha o que diz aqui, ó, mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. O que Jesus estava falando? Eles tinham, essa daqui era chamada oferta de corbã, ou seja, quando os filhos, juntamente com o sacerdote, mancomunado, um acordo, ele pegava e falava assim: vamos fazer um acordo? Essa oferta aqui, que era destinada para cuidar dos meus pais, eu vou dizer para os meus pais que essa oferta eu estou dando a Deus, através do sacerdote. O sacerdote ficava com uma parte, o filho escondia outra parte e chegava para o pai e falava assim: pai, eu não tenho condição de cumprir essa lei, eu não tenho condição de cuidar de vocês, porque essa oferta que vocês aproveitariam de mim, essa oferta eu destinei ao Senhor. Mentira! Em comum acordo com o sacerdote ficava com uma parte, o filho ficava com outra parte. E Jesus sabia disso. Ele sabia dessa corrupção, desse suborno que existia. E Jesus fala: e você jamais vai honrar teu pai. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso passou a ser uma tradição no meio deles. Olha o versículo 7, olha como Jesus fala com os fariseus: hipócritas, seus artistas, vocês que têm figura de santidade, vocês que se vestem, vocês que se portam, vocês que falam como se fossem santos, fossem homens e mulheres de Deus. Vocês são artistas, vocês são personagens, vocês estão apenas representando uma figura. Vocês estão sendo artistas, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, a respeito dos fariseus, a respeito dos escribas. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, eu amo Deus, eu sou de Deus, eu amo meu pai, eu amo a lei de Moisés. Honra com os lábios, mas o coração, longe de Deus. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A religião evangélica está cheinho de doutrina que são preceitos de homens. Doutrinas e preceitos, interpretações erradas, interpretações da palavra de Deus, que muitas vezes são manipulações da palavra de Deus para terem lucro, para serem beneficiadas. Tradições, doutrinas, crenças dentro de uma religião evangélica que tem um segundo interesse. Amém? Jesus, vou usar a palavra aqui sem medo e sem dó. Jesus odeia a religião, porque a religião, ela apoia no homem.
Então, se eu apoio a minha vida, a minha salvação, a minha prática na minha vida, eu apoio as minhas obras, eu me apoio nas minhas obras, eu me apoio nas minhas práticas, eu estou invalidando a promessa, eu estou invalidando a palavra, eu estou invalidando a morte e a ressurreição de Jesus. Amém, meu irmão? Jesus, ele sempre pegou muito pesado com os religiosos. Espero que você não seja um legalista, um religioso, um guardador de dias, um guardador disso e daquilo. Amém? 2 minutinhos nós voltamos e Jesus vai falar com a multidão e Jesus vai falar com os discípulos.